Pai, Senhor Jesus, irmãos. Bom, para poder iniciar, eu espero que inicie uma longa jornada de testemunhos hoje. Eu vou começar o meu, pautado numa passagem que é o que eu sempre coloco no meu coração, que está em Apocalipse 2, 4 ao 5, que é justamente o que o louvor de hoje até falou. E que é algo, os irmãos vão bater o olho e já vão pensar na própria conversão e na própria momento que se entregaram a Jesus. Então eu vou falar novamente, sei que muita gente já ouviu o meu testemunho, mas é sempre bom, né? Falar novamente, que tem gente que não ouviu, e muitas vezes tem coisa que a gente acaba relembrando, mas eu vou tentar ser breve para também não estender muito tempo eu aqui. Então está em Apocalipse 2, 4 a 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar no teu castiçal, se não te arrependeres. O versículo 4 já fala sobre ter deixado o primeiro amor. E eu vou explicar o 5 também. E o primeiro amor é aquele momento que a gente, na nossa conversão, é aquele momento que a gente descobre o Evangelho, e a gente se empolga, né? Fica naquela vontade, nossa, vou tentar fazer tudo pelo Evangelho, vou fazer, vou amar os irmãos, vou ajudar o próximo, etc, etc. E muita gente começa nesse gás, né? Com bastante vontade de servir ao Senhor, servir aos irmãos, e conforme vai passando o tempo, esse vai perdendo um pouquinho, né, desse gás, vai perdendo um pouquinho da empolgação e acaba virando algo cotidiano. E aqui o Senhor, quando ele fala à igreja de Éfeso, ele fala que tem uma das coisas que tem contra essa igreja é justamente isso, né? Por ter deixado o primeiro amor, por ter deixado talvez essa igreja de fazer as coisas como elas estavam fazendo no começo, quando elas receberam o evangelho, né? De evangelizar, de fazer o bem pelo próximo. E muitas vezes quando a gente está passando um dia com as coisas do dia a dia, né? Do trabalho, da família, os problemas, a gente começa a só deixa de orar, a gente fala quando tiver um tempo eu oro, quando tiver que ler a Bíblia eu leio, quando tiver um momento para jejuar, quando tiver bem eu vou jejuar. E a gente percebe que, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? No começo a gente fica nessa vontade mesmo de fazer o bem para o Senhor, a gente tenta fazer tudo, e realmente, sabe, dá um desânimo, a gente começa a ver, principalmente quando a gente começa a ver as coisas no mundo, quando a gente tenta converter outras pessoas, a gente começa a ver que parece que não está indo para frente. E uma coisa que a gente tem que lembrar, eu peço para os irmãos, tenham esse versículo no coração. Eu já falei muitas vezes desse versículo, toda vez que eu falo, que eu prego aqui na frente, eu falo sobre esse primeiro amor, e é algo que a gente tem que buscar. Nem que seja em oração, a gente dobrar o joelho e pedir, Senhor, coloca de novo aquele primeiro amor, aquela vontade de fazer as coisas pelo Senhor novamente. Coloca no meu coração a vontade de ajudar o próximo, de orar mais, de jejuar mais, de ler mais a Bíblia, de falar mais do Senhor ao próximo, de agir mais como um cristão, porque é uma coisa que já é previsto. A gente já em outras passagens, tem tantas passagens que falam sobre isso, sabe? Fala sobre cair da graça, e a gente consegue se reerguer novamente. E por isso mesmo que o Espírito Santo foi deixado conosco, que é para termos em quem nos apoiar aqui também. E isso é uma coisa que eu sempre tenho no meu coração. Sempre quando eu percebo que eu tô começando a desanimar, estou começando a fazer as coisas assim, eu sempre lembro desse versículo. E no versículo 5 ele fala, lembra-te, pois, onde caíste e arrependa-te. Ele está falando, lembra onde você começou a perder a vontade de fazer essas coisas? Onde você começou a perder o amor por mim, né?
E lembra disso, perceba, analise onde foi que você errou nisso e tenta agora se reerguer para ver onde você caiu. Ele está dando uma chance. A gente percebe que aqui ele não está falando, ó, você perdeu o primeiro amor, não quero mais saber de você. Não, perdeu o primeiro amor, tenta lembrar onde você errou, que eu ainda estou te esperando. E essa é a vontade de Cristo, essa é a vontade que Ele tem para a gente. Ele quer que a gente sempre esteja nesse primeiro amor. Ele sabe que vai ter altos e baixos, sabemos que vai ter altos e baixos, mas a gente sabe que Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso, o Espírito Santo está aqui como conselheiro, né? Como aquele que vai cuidar de nós. E do meu testemunho, do que eu tenho para dizer, para relembrar também, eu lembro que no começo do casamento, tinha acabado de casar com a Alessandra, não lembro se foi no primeiro ano, segundo ano, mas eu sempre tinha... A gente estava vivendo normal, tranquilo, mas sempre quando eu ouvia a palavra de Cristo, ou ouvia alguma coisa sobre Jesus, eu sempre me sentia muito mal. Muito mal no sentido de sentir um peso. Eu sentia que estava faltando alguma coisa, eu sentia que eu estava devendo alguma coisa. E antes eu ia para a igreja com a minha mãe, né? Nós, quando era adolescente, até uns começos dos 20 e poucos anos, a gente ia numa igreja lá, mas depois a igreja fechava, abria, e a gente desanimou, a gente não ia mais naquela igreja. Depois que casou, eu comecei a sentir novamente essa cobrança do Senhor. E ele me cobrava muito. A Alessandra lembra, né, Lê? Que eu falava, poxa, a gente tem que ir para a igreja, Porque eu sempre chorava quando lembrava. E naquela época, eu acho que foi naquela época já, antes de começar a vir para a igreja, eu tive 2 sonhos, né? É que eu não lembro exatamente a época que eu tive esses sonhos. Eu já estava dentro da igreja, ou se foi quando eu estava começando a me convencer a me converter, né? Me converter, a voltar à igreja, né? E um dos sonhos... Calma aí que eu vou chorar um pouquinho, tá bom? Então já aviso, já. Eu vou tentar não chorar para não estender muito. Mas um dos sonhos era eu e a Alessandra numa cidade, e ela tinha... Os muros eram feitos de pedras, assim, só que não era uma pedra normal. Era uma pedrinha marrom e bem brilhante, né? E brilhante, assim, parecia uma pedra meio lustrada. E eu lembro que nessa época tinha falecido minha avó, a avó Lindaura, eu diria mais ou menos, foi bem próxima, né, a morte das duas, e do tio Samuel. Então foram 3 mortes bem próximas, assim, acho que dentro de 3 ou 5 anos. E nesse sonho, eu via nessa fileira essas pessoas que morreram, só que eu e a gente estava fora da fila. E eu fiquei na dúvida, né? Onde é que será que era esse lugar que eu vi, né? E eu vi que era um muro bem alto. E aí eu lembro que lendo Apocalipse, foi Apocalipse, se não me engano, fala de algumas características do muro da Nova Jerusalém. E era feita aquela pedra que eu sonhei. E eu nunca tinha visto isso. Eu não sabia que era aquela pedra. E, bom, a interpretação que eu tinha, já que era os muros, eu não sei se a gente estava lá de fora, mas era muros dos 2 lados. E eu não sei se a gente estava guiando aquelas pessoas para dentro da cidade, mas era Nova Jerusalém. Isso eu tinha certeza. E é claro, a Nova Jerusalém ela é feita de várias outras pedras preciosas, né? Mas eu lembro que a gente via esse muro. Eu não lembro de ter visto os portões, né? Então talvez fosse mostrando o caminho que eu ainda tinha que seguir, né? Que ainda eu estava próximo, mas tinha que seguir. E as pessoas que morreram talvez fossem pessoas que fossem simbolizando as pessoas que tinha que guiar, né? As pessoas que estavam mortas nesse mundo tinha que guiar pro evangelho, né? Para a verdade. E outro sonho que eu tive depois de um tempo foi que era com a parte da minha família, parte de pai, e que eu lembro que a gente chegava, todas as minhas tias sentadas assim no murinho, era um lugar bonito, né? Tinha bastante planta, tava um sol bonito, e enquanto isso os homens estavam construindo uma casa, e eu lembro que elas olhavam a planta da casa,
e entregava para os meus primos, né? Para 2 primos meus, para o Júnior e para o Hugo. E depois disso, a gente montava, só que a gente montava a casa, virava uma arca. E eles dois ficavam nessa arca, e essa arca era atacada por um monte de bicho. Não bicho, animais, né? Por criaturas, acho que demônios mesmo. E eu tava junto, tava toda a família junto. E eu lembro que quem entregava a planta dessa casa era o tio Jorge. Aí eu lembro que Deus falou para mim, ó, fala para sua família sobre esse sonho. Eu falei, e a minha família, parte de pai, é toda cristã, né? Boa parte é tudo cristão. Eles começaram a interpretar. E depois de um tempo, meu tio ele veio a falecer, esse tio Jorge. E quem ficou à frente da igreja deles foi os 2 filhos. Então ele já estava mostrando a morte do meu tio e que eles iriam estar à frente. Então a mensagem foi entregue e eu tive outros sonhos também, tive outras visões. E essa passagem lembra bastante isso, esse momento, porque eu tinha muito disso quando eu estava no primeiro amor. E depois, conforme vai passando o tempo, vai vindo mais coisas que o mundo vai colocar na nossa cabeça, né? Enchendo a gente de preocupação e coisas desnecessárias. Eu comecei a parar de ter tanto sonho assim. Mas sempre quando eu procuro voltar assim a esse primeiro amor, Deus ele me coloca de novo esses sonhos. E hoje mesmo tive um sonho que eu achei interessante, né? É claro, nem todo sonho é uma mensagem de Deus, nem toda coisa que a gente sonha é revelação. Por isso, muitas vezes a gente tem que ter um discernimento de reconhecer o que a gente está sonhando, se não é algo que a gente viu, o que a gente imagina, o que a gente quer sonhar. Mas tem muita coisa que às vezes é Deus falando com a gente mesmo. E o de hoje foi que eu passeava com a Alessandra, não sei se era de ônibus ou de carro, mas a gente estava em algum veículo e a gente ia parando em vários lugares e tinham várias igrejas. A gente parava numa igreja católica primeiro e o padre começava a falar que eles estavam orando, rezando, né, e falando que estavam comemorando o Natal. Mas aí o padre abriu o olho e começava a falar assim, mas a gente não vai comemorar o Natal de Jesus, a gente vai comemorar o Natal de tal e tal e tal espírito. Ele começava a falar os nomes de espíritos. E ele falava o nome de espíritos do Umbanda, de Candomblé, dessas coisas. E depois a gente ficava assim, a gente estranhava, e aí o carro que a gente estava ia mais para frente, e aí parava numa igreja evangélica, e eles também falavam assim, mas a gente não vai fazer o Natal de Jesus, a gente vai fazer o Natal de tal bicho, tal Deus. E aí a gente falava assim, nossa, mas, né, o que está acontecendo? O pessoal está fazendo, não está adorando a Deus no Natal. E a gente percebe que a gente, ultimamente, é algo que talvez nem seja uma revelação, esse sonho, mas com certeza, mesmo seja o meu inconsciente, é ele falando, né? Como hoje em dia a gente sabe que, todo mundo já sabe, todos os irmãos aqui já sabem que o Natal muitas vezes é comemorado da maneira errada, né? Muitos lugares, muita gente comemora da maneira de uma maneira muito mundana, né? Muito mais realmente pensando na questão de presente, na questão de só se juntar e comer, e não pensando no símbolo. Por mais que Jesus não tenha nascido dia 25, é importante que a gente tenha essa data, mesmo que seja entre os homens, uma data que seja para comemorar o nascimento de Cristo, né? E é algo que deve ser comemorado todos os dias, mas se tiver um dia para comemorar, pelo menos que a gente lembre que é o nascimento de Cristo. E, bom, voltando para a questão do meu testemunho, eu tive esses sonhos, e a partir desses sonhos eu sabia que tinha... Eu falei, não é à toa, né? Ainda mais depois que meu tio tinha falecido, isso a gente já estava na igreja, tudo. Mas, conforme Deus estava me cobrando, lá por volta de 2018, 2019, eu acho, aí eu vim para a igreja, vim conhecer a igreja, teve encontros, desencontros, né?
porque eu não consegui vir nos primeiros dias. E aí eu comecei a vir aqui, junto com quem me dava carona era a irmã Kimiko, né? Que ela morava pertinho de casa, ela sempre me trazia. E aí eu comecei a vir, eu comecei a falar para a Alessandra, vamos para a igreja, né, comigo, lá para você conhecer. E a Alessandra veio, se converteu, e foi passando o tempo. A Alessandra trouxe a mãe, se converteu, trouxe o pai, se converteu, trouxe a tia, se converteu. E foi trazendo todo mundo, o Thiago e a Tati, que já se converteram lá no Japão. E eu sei que os frutos que Deus me deu foram todos vocês. O Douglas também, outro fruto que eu recebi do Senhor. E os frutos são isso também. São as pessoas que a gente consegue converter, são as coisas que a gente faz pelo reino. Esses são os frutos que a gente também consegue. Os frutos da nossa vida. E eu sempre fico bravo, Senhor, não te entreguei nada. Mas eu me lembro dos irmãos, dos que eu tenho trazido, dos que eu tenho conseguido, sabe? E é isso, o fruto é isso. A Alessandra foi pelo fruto. A semente cai à terra, cresce mais uma árvore, ela deu mais frutos à família dela. E cada um vai tendo os seus frutos, seja em casa, seja na própria família, seja do amigos, sejam parentes, seja quem for. Todos aqueles que a gente fala do Evangelho, por mais que a gente não siga a vida deles, em algum momento a gente plantou aquela semente e aquela semente germina pela vontade ou não do Senhor, mas a vontade de Deus é que todo coração se converta, né? Todo homem se converta. E eu sei que todo momento que a gente fala do Evangelho, seja na rua para alguém, seja para uma pessoa na família, a gente tem que lembrar que quem convence o coração de cada um é o Espírito Santo. A nossa função é plantar. Quem rega é o Senhor, quem faz crescer é o Senhor. E é isso. O meu testemunho acaba sendo isso. Eu tentei mais detalhes, mas senão a gente vai demorar demais. Teve mais sonhos, mas também não são relevantes no momento. Mas a minha mensagem que fica é essa, do primeiro amor. Que a gente percebe que no primeiro amor a gente recebe os dons, a gente recebe muitas coisas de Deus. E quando a gente esquece dele, a gente deixa o mundo dominar a nossa mente, deixa as atividades, as tarefas do mundo dominar a gente acaba perdendo muito desse primeiro amor. Então, como disse a palavra, vê onde caíste e vamos tentar buscar novamente o primeiro amor. Amém? Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu estava muito em dúvida do que eu ia trazer para testemunhar diante das coisas que aconteceram no nosso ano. Esse ano foram muitos começos e recomeços, mas quis trazer mais para o lado da igreja em si. Então, acho que a maioria sabe que eu tive desde o começo da vida, eu tive muita presença da minha avó. Então, eu morei com ela desde sempre, mas eu nunca tive uma referência de casamento, de um casal. E aí, depois de muito tempo, né, eu conheci o Gustavo, e eu não conhecia a igreja, não conhecia Cristo. Eu era aquela que só acreditava em Deus quando as pessoas perguntavam, só acreditava, mas não sabia nada sobre. E aí eu conheci o Gustavo. O Gustavo foi criado em berço cristão, então desde criança ele teve, né, essa referência dentro da casa dele. E aí eu conheci ele. E aí de brinde, né, ele me fez conhecer a Cristo, né, verdadeiramente, e a minha avó também, com a ajuda da minha sogra. E só que eu nunca tive, né, uma referência assim de casamento na igreja e tudo mais. Eu tinha minha sogra e o meu sogro, mas a minha sogra ia sozinha para a igreja, então não era assim totalmente. E aí tudo bem, eu e o Gustavo
começamos a ir para a igreja, a gente ia em outra igreja, até que minha sogra encontrou aqui a igreja na pandemia, e ela ficou falando, vamos com a gente, vamos com a gente, vamos com a gente. A gente ainda estava um pezinho aqui e outro lá, mas aí a gente começou a vir. E aí foi quando eu tive o meu primeiro amor, que nem o Douglas falou. Conheci o amor, o primeiro amor do Senhor, e é uma das melhores fases, né, da nossa vida cristã. Porém, esse amor durou pouco, porque logo depois que a gente começou a vir para a igreja, teve a pandemia, e aí meu sogro faleceu. E a gente sabe como é difícil passar por um luto, e a gente ficava tentando entender por que Deus fez isso, por que isso aconteceu, por que agora e tudo mais. Então a gente dá aquela esfriada, a gente começa a questionar, né, ao Senhor, porque a gente não sabe de nada. Mas se antes eu tinha pelo menos uma referência sobre casamento, ali eu já não tinha mais. E aí quando a gente começou a vir para a igreja, a gente começou a ter muitas referências, né? A gente tinha a Lei e o Douglas, a gente tinha o pastor e a Lica, a gente tinha a Cida e o Paulo, né, que congregava com a gente na outra igreja. E ali a gente começou a conhecer realmente como que era um casamento do Senhor. E aí um tempo depois eu e o Gustavo se casou. A gente casou muito novos, eu tinha 18 anos, ele tinha 20 anos. Até alguns dos irmãos estavam no nosso casamento, para a glória de Deus. E foi muito perfeito, maravilhoso. Mas a gente sabe que não é fácil um casamento. E aí a gente foi levando, a gente ia para a igreja. No começo é sempre maravilhoso e tudo mais. Só que no ano passado aconteceu algumas coisas que abalou o nosso casamento. E eu e o Gustavo sempre fomos muito sinceros um com o outro, a gente sempre se deu muito bem. E aí quando aconteceu isso, foi um baque assim para os dois. E a gente ficou sem ter o que fazer, como resolver isso, a gente não sabia. E aí a gente viu a importância de como é ter referências de casamento dentro da igreja. Porque aí a primeira pessoa que a gente foi na Lica, no pastor, por eles também serem nossos padrinhos de casamento. Então a gente chegou neles, contou a situação, o que estava acontecendo, como que a gente estava se sentindo. E aí foi um momento de muito amor mesmo deles conosco, para conversar com a gente, para tentar lidar. Eles foram muito solícitos, assim, falaram, não, vem aqui, fica com a gente. Muitas vezes, depois do culto, a gente subia lá em cima, ficava 1 hora com eles, para eles conversarem com a gente, orar pela gente. Só que foi muito difícil, e aí era muito engraçado, porque eu tenho amigos que não são da igreja, e eu cheguei para uma amiga e falei, eu acho que eu e o Gustavo vai terminar, eu acho que nosso casamento não vai para frente. Aí ela, como assim? Vocês são um casal perfeito, não tem como vocês terminarem. Porque para eles a gente era um casal perfeito, tipo, não brigava, nada. E aí ficaram todo mundo chocado, assim, porque até hoje eles falam que o meu sonho é ser que nem você e o Gustavo, encontrar alguém e ser que nem você e o Gustavo. E eu e o Gustavo pensava assim dos irmãos aqui da igreja, a gente quer ser como eles. E aí, para a glória de Deus, né, com muita oração, muita comunhão entre nós dois, né, a gente passou por essa fase, pela glória de Deus, mas foi um momento realmente difícil, e aí eu vi a importância de como é bom a gente estar na igreja, porque imagina se eu e ele não estivessem na igreja e a gente não tivesse as referências que a gente teve na época. A gente não estaria juntos, a gente não estaria na igreja, e aí seria péssimo. E aí, só que a gente teve pessoas, a gente teve referências, a gente via o amor entre os irmãos, não só para os que estão casados, estão aqui, mas todos os irmãos. Teve dias que tipo, a gente chegava, aí o Gustavo estava mal, e os irmãos, o que aconteceu com o Gustavo? Não sei o quê, que ele está meio mal, meio malzinho. Então, a importância dos irmãos. E isso foi muito bom, muito importante. Eu sei que, obviamente, mais para frente a gente vai passar por mais coisas, porque nunca passa, nunca é fácil, o inimigo sempre vem tentando e a gente tem que se fortalecer sempre em Deus. Mas foi importante para a gente ter vocês como família, para a gente poder se reerguer e realmente ver que não valia a pena terminar por qualquer coisa, por bobeira.
e a gente ser fortes e confiar no Senhor também, que foi o principal para a gente poder continuar junto. E aí eu gostaria de citar um versículo que eu amo ele de paixão, e eu até falei dele no meu casamento, mas que eu realmente gosto dele, que fica em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Provavelmente todos os irmãos já viram esse versículo. O versículo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu amo esse versículo porque, para mim, o amor é uma das principais coisas. Eu sei que a gente, né, não pode seguir uma amizade, um casamento, uma relação só com amor, mas eu acho que é o principal. E o amor também não é só no casamento, só uma amizade, mas também aqui na igreja eu sinto muito isso. Eu sinto o amor dos irmãos por todos. Todo mundo se ama e isso é nítido aqui. E é isso que fortalece todos os irmãos de estarem aqui todos os dias, todos os domingos, se fortalecendo cada dia mais. Às vezes a gente não sabe o que o outro está passando dentro da casa dele, mas por um abraço, por falar um oi, por conversar depois do culto, ter uma comunhão, já é muito importante para que seu irmão tenha fé e continue na presença do Senhor. E é isso. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês por vocês serem referências e por demonstrar o amor de vocês por todos nós. Obrigada. Fala de Cristo, amém? Conforme o irmão Douglas falou, né? Todo dia nós devemos voltar ao primeiro amor, né? A palavra de Deus diz o seguinte, que nós não devemos esquecer os benefícios do Senhor, ou seja, todo dia, ao levantar, ao deitar, todo dia devemos nos esforçar o máximo possível para voltar a praticar o primeiro amor, né? Conforme a irmã Camila também falou, às vezes a gente olha, parece que está tudo bem, né? A gente olha para a vida das pessoas, parece que está tudo bem, mas só a pessoa mesmo, ela sabe o que ela passa, né? E eu queria deixar na verdade, 2 trechos da Bíblia, que está lá em Salmos 18, são, assim, passagens, assim, né? Tem muitos textos na Bíblia, assim, né? A gente procura estar sempre praticando, sempre lendo, porque aquilo ali é o que nos guia, né? É o que nos ajuda, né? Então, Salmos 18, eu vou ler uma passagem, depois eu vou ler Salmos 37 também. Mas primeiro Salmos 18, né? Que é assim, a gente está testemunhando, né? Então, assim, não vou falar assim tudo que Deus fez, né, por mim na minha casa esse ano, né? Foi um ano assim muito difícil. Eu acredito que não foi só para mim, acredito que para todos foram muito difíceis. No ano passado, né? Assim, acho que eu até cheguei a testemunhar no final do ano, né? Então assim, né? Como tem uma empresa, né? Então o material subiu muito assim. E aí, além de subir assim, Deus lá diz para mim, você vai ter que mudar de espaço, você vai ter que ir para um espaço maior, ou seja, já estava difícil, agora, né, um espaço maior, vai custar mais caro, mas eu me apeguei à palavra de Deus, né, me apeguei à palavra de Deus e falei, não, se Ele está falando, se Deus está mostrando, está dando direção também, Ele vai dar as condições. Então, aí eu me apeguei a essa palavra, né, Salmos 18, que diz assim, ó, versículo 17, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Diz mais, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. O 20, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me
conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então, o Davi, né, aqui ele dá a receita, né? Ele dá a receita para nós, daquilo que nós devemos fazer. Então, ele diz, ó, o inimigo é forte, e me surpreendeu, ou seja, no momento difícil, no dia difícil, que parece que já está difícil e tudo piora, né? Então, mas ele dá a receita aqui, né? Eu aconselho a ler em casa, né, todo o salmo, né, para a pessoa entender todo o contexto, né, o aperto que Davi estava passando, o momento difícil que ele estava passando, mas ele disse que o Senhor o livrou. Mas por que o Senhor livrou Davi? Porque ele praticava o primeiro amor. Se ele não praticasse o primeiro amor, né, a importância que a mensagem, né, que o irmão Douglas trouxe é praticar o primeiro amor, ou seja, tem outra passagem na Escritura que diz muito claro, o Senhor está conosco todo o tempo que estivermos com Ele, mas se o deixar, o Senhor também o deixará. Então, né, devemos refletir nisso. E lá no Salmos 37, um pouquinho à frente, Salmos 37, 25, uma passagem muito conhecida também, mas que eu sempre recito essa passagem e tenho comigo, né? Salmos 37, versículo 25. O Davi, então, a gente vê que ele passou por um aperto. Outro dia, domingo passado, né, a irmã Lica trouxe a mensagem, né, foi domingo passado ou domingo atrasado? Domingo passado, né, que fala ali do problema que Davi teve, né, aparentemente ali ele teve uma perca muito grande. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas passou por muitas adversidades, tá, irmãos? Passou por muita coisa. Mas aqui no versículo Salmos 37, versículo 25, olha o que ele diz, quando já estava bem idoso, já, né, bem velho, né? Ele disse assim, ó, Salmos 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. Não, toda vez que vem um aperto, eu lembro nessa passagem. O Davi, ele disse, eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por mais que o momento seja difícil, eu sempre vou crer, eu sempre vou segurar nessa palavra, Senhor, se eu não estou sendo justo, se eu não estou conseguindo, me ajuda a ser. Eu preciso ser justo, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso praticar a tua palavra. Para quê? Para que eu não venha passar necessidade nem a minha casa. Né? E Deus tem sido bom, Deus tem honrado, né? Conforme eu falei, um ano de muitos, conforme a irmã Camila também falou, né? Um ano de muito começo, de recomeço, ou seja, um ano difícil, né? Volto no ano passado, final do ano, assim, um ano de muita incerteza, né? Como é que eu vou fazer? Tem que mudar a empresa, o material dobrou 100% de aumento, não tinha trabalho fechado, diferente dos outros anos que eu começava o ano com o ano já todo fechado. Agora praticamente não tinha nada, ainda tinha a missão de tirar 2 meses para mudar a empresa. Foi 2 meses de gasto, sem praticamente ali não entrava dinheiro, então já estava apertado, já estava difícil, né, conforme vimos aqui na mensagem, agora ficou mais difícil, mas tudo na direção de Deus, Deus foi preparando, foi abençoando tudo e graças a Deus estamos finalizando o ano aí de cabeça erguida, né, sem dever nada a ninguém, a empresa está lá, não faltou nada em casa, um ano de muitos desafios, né, o Gabriel trocou de escola e depois um monte de tratamento que eu, minha esposa, ele, a gente resolveu fazer, né, para cuidar da saúde também, né? Eu estava comentando com o pastor outro dia, né? Temos que cuidar da nossa saúde, porque se 2025 foi difícil, 2026 vai ser mais difícil ainda. Mas o justo não vai mendigar o pão. Voltar ao primeiro amor, a cada dia, entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, no final de 2026 vocês vão estar aqui também, né? Glorificando a Deus por mais um ano que nós vencemos para a glória de Deus, amém? Então são muitos testemunhos, assim, muitos milagres, né? Eu acredito, assim, eu tenho comigo que Deus fez milagre na minha vida, na minha casa, todos os dias desse ano, porque lá atrás, no final do ano,
Eu achava que não ia conseguir, mas ele é bom. Amém? Esse é o meu testemunho. Amém. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Eu quero contar, assim, primeiramente fazer um agradecimento, né, a Deus, antes de contar um testemunho. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derramou em casa, né, e principalmente na vida do nosso filho, do Gabriel, né. Como meu marido mencionou aí rapidamente sobre a escola, né, o saldo foi bem positivo no final do ano, né, agora em dezembro, que é o encerramento, né, e nós fomos várias vezes na escola no mês de dezembro. No começo do mês ele participou de cerimônia dos medalhistas, né? Aquele dia foi glorioso, ali Deus mostrou o favor dele sobre a vida do Gabriel, né? Ele conseguiu ali ranquear e receber 3 premiações, né? Glória a Deus. E depois disso teve a cantata, né? Teve a cantata e, assim, sem eu perceber, Deus ministrou eu ali durante a cantata. Foi uma cantata muito bonita na escola, muito gloriosa. Todos os pais comentaram que sentiram muito a presença de Deus nessa cantata, né, que teve em várias etapas ali, né. E um dia após dessa cantata, nós tínhamos um compromisso esportivo e aí por isso a gente não veio no culto, né. Foi no domingo, dia 7, a gente sempre avisa o pastor. E aí nós tínhamos esse compromisso esportivo e, assim, uma coisa que Deus já vem falando comigo, né, nesse sentido, e eu bem ciente disso, é que, assim, o esporte, para a gente que é cristão, não é para status e não é para mostrar nada para ninguém, né? Inicialmente, eu e a minha família, né, nós 3 estamos numa prática esportiva. Inicialmente, o objetivo era colocar só o Gabriel, a gente não ia nem entrar junto com ele, mas aí a gente decidiu para poder caminhar também em família nessa parte, porque o grupo que a gente pratica esse esporte, né, é um grupo familiar também, são várias famílias e a maioria ali é cristão. E também o objetivo desse grupo é um projeto social evangelístico. Então ali também são recebidas várias pessoas que não são crentes, e essas pessoas logicamente são evangelizadas. E uma dessas pessoas, inclusive, atualmente já é faixa preta, e ele recebeu Jesus, ele conheceu Jesus por intermédio desse grupo. Ele chegou ali, ele não conhecia, né? E aí foi por causa disso, né? E, enfim, aí no dia seguinte, como eu falei, domingo, a gente estava lá nesse compromisso esportivo, né? A graduação, e eu não imaginava, né? Aí no começo a gente ficou um bom tempo esperando, porque teve homenagem para todos os professores, então foi bem demorado nesse dia. A gente já estava até cansado, e aí, de repente, como a gente estava ali, meu marido e várias alunas do mesmo grupo, né, coincidiu de ficar perto, e aí criança, né, geralmente fala bastante, e aí a menina que estava sentada na minha frente começou a falar, ai, porque eu estou nervosa, ai, por que isso, por que aquilo, e aí eu já comecei a falar com Deus internamente, né, porque é aquilo que eu falei agora há pouco, quando a gente pratica um esporte, a gente que é cristão, a gente está ali para servir, né? Na realidade, não é só o esporte, a gente também está servindo ali, né? O nosso ministério é 24 horas, a gente serve o tempo todo, dentro de casa, no trabalho. E aí, enquanto as meninas estavam ali falando, aí de repente o Espírito Santo veio, e aí Deus me lembrou de um louvor da cantata do dia anterior, né? Que eu fui na escola, né? Que o nome da música chama Quem é Deus como Nosso Deus, da Ana Paula Valadão. É uma música antiga, um louvor antigo, né? Eu não tenho dom de cantar aqui, né? Aí essa parte é com a irmã Tereza, aí o Gustavo, eu não vou cantar. Mas assim, o trecho que o Espírito Santo ministrou na minha mente nessa hora, que eu estava ali esperando para fazer o exame da troca de faixa, foi o trecho que fala assim: não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder, Deus que responde, Deus que vê. Aí nessa hora que Deus falou assim, cantarolou o louvor, que foi da cantata do dia anterior, aí meu olho já encheu de lágrima, aí eu abaixei a cabeça e comecei assim a enxugar. E as meninas assim na frente conversando, meu marido acho que estava conversando com outra pessoa do lado, ninguém vendo, eu ali chorando e falando, recebendo, né, a ministração de Deus de novo. E aí, quando terminou assim as lágrimas, aí já deu o momento da gente ser chamado, nosso grupo, e a gente levantou, né? Então aí ali eu já levantei ministrada, já pronta para ir fazer o que tinha que fazer, né?
E aí, na hora do exame, da execução do nosso grupo, porque eles vão chamando por grupos, né, porque era muita gente, aí pela ordem numérica é que eles colocam, posicionam a gente, né, nos grupos. E aí eu caí do lado de uma criança que é do nosso grupo lá, onde a gente frequenta, né, que a maioria é cristão. Essa menina é filha de um casal que a gente tem amizade, né, e ela tem autismo. Aí ela caiu do meu lado, né, e eu, nesse dia eu fui, assim, muito surpreendida. E aí a gente começou a fazer o exame, e aí tem uma etapa do exame que a gente fica em pares. E aí, na hora que eu fiquei em par, eu fiquei com ela, com essa menina que tem autismo. Só que ela é aquela aquela criança que tem autismo, mas que é bem assim, dócil, bem tranquila. Ela não é, agressiva, né? Ela é bem tranquila, né? Bem dócil. Só que ela tem aquela deficiência, né? Aquela lentidão para raciocinar, para fazer a execução, né? Mas aí lá eles avaliam de acordo com o perfil também, para esses casos, né, de autismo, TDAH. E aí ali Deus me deu várias lições, porque na hora que a gente foi fazer a prova, como eu fiz par com ela, eu não me preocupei comigo. Foi uma coisa assim sobrenatural. Deus veio no meu entendimento e eu esqueci de nota, esqueci de tudo. A minha preocupação era com ela. Então é como se Deus tivesse colocado eu para servi-la ali no momento. Então eu fazia a execução, mas olhando muito para ela, para até meio que sinalizar um pouco com o olhar, porque ela demora mais, né, para executar. E aí eu fui ali servindo essa criança, né, ajudando, né, ali da forma que eu pude, né, em duas situações. E aí, para minha surpresa, depois quando a gente recebeu a avaliação lá no grupo, onde a gente tem a liderança lá cristã, e aí nós fomos super bem, né? Aí eu até perguntei para a mãe dessa criança, eu falei, o que a Safira falou para você do domingo, né? Assim, para ver, né, como que tinha sido a reação da criança, né, por ser autista. Aí a mãe dela falou assim para mim, ela falou assim, mãe, eu consegui. Aí eu, nossa, aí aquilo foi um baque para mim, porque a percepção do autista é diferente da nossa, né? A gente tem todas as, vamos dizer assim, tem toda a percepção total e eles não, né? Quando eles estão numa situação de desafio, eles focam só no desafio, eles esquecem tudo que está à nossa volta. E a gente não, a gente fica distraído, prestando atenção em um monte de coisa, aí vem o nervosismo, e aí Deus falou no meu coração, quando essa mãe falou para mim isso daí. Aí em casa eu até falei para o Zilmar, falei assim, Deus falou comigo e Deus me mostrou qual foi o propósito dessa vez. Era eu servir essa criança e era eu aprender com ela, porque às vezes a gente acha que para eles é tudo mais difícil, só que naquele dia era mais difícil para a gente, que fica distraído com 10, 15 coisas ali ao redor. Eles não, eles estão ali prestando atenção nas coisas mais importantes. Aí Deus falou para mim, em momentos de desafio, ajusta o foco igual ela. Presta atenção nas coisas mais importantes. Somente nas coisas mais importantes. Esqueça as distrações, né? E é isso meu testemunho, né? Eu estava ali, né, nesse dia, e aí Deus, né, me mostrou que, assim, até nessa situação, a gente está ali para servir como embaixador de Cristo, né? E aí também lá no grupo onde a gente faz parte, né, como eu falei, lá é para isso mesmo, é também para evangelismo, é também para trazer várias vidas para Jesus, né? E é isso, glória a Deus. Obrigada. Irmãos, talvez eu chore um pouquinho. Na verdade, não é muito um testemunho, tanto quanto é um agradecimento, porque, que nem o Douglas falou, o Douglas, na verdade, o Douglas sou eu, mas a gente se confunde. Como eu falei para vocês, eu já conhecia a palavra, eu cresci num lar cristão, mas eu abandonei a fé, principalmente quando o Dan nasceu, no começo da pandemia. A gente estava muito afastado, aconteceu muita coisa entre eu e a minha família, e comigo e com a Jéssica, a mãe dos meninos, né? E depois do divórcio as coisas ficaram muito, 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 muito difíceis. Mas
eu queria muito que principalmente para quem tem criança pequena que nem eu queria muito que os meninos não passassem pelo que eu passei quando eu era adolescente. E o, o choque do divórcio foi muito difícil, né? Porque meus pais também se separaram quando eu era moleque, mas eles voltaram a ficar juntos. E eu tava subindo para ficar com os meninos agora, né? Aí o pastor perguntou: você não vai falar nada, não vai contar nada? Eu falei: não sei, pastor, não tô meio preparado. E aí eu fiquei lá em cima com eles e fiquei meio incomodado, e eu tinha falado pro pastor que não tinha muito um testemunho para contar, mas que estava vindo. E aí eu lembrei agora que a gente se divorciou em 2024, né? E eu estava afastado da igreja, e nesse período assim que eu estava afastado da igreja, o Douglas me perguntava sempre: não, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja, vamos visitar, vamos. Eu falava: não vou, não sei mais nem se eu sou cristão. Eu não sei, mas Deus sabe, né? E aí ele teve um dia que eu estava fazendo Uber o ano passado, e entrou uma senhora no carro. Eu fui levar ela daqui de Santo André, ali perto do shopping, do ABC Plaza, até lá em São Bernardo. E eu tinha combinado com o Douglas de ir na casa dele, né? Era uma sexta-feira, a gente fica conversando e tal. Aí o Douglas falou: vem aqui depois que você fizer o do dia, e a gente fica aqui e tal. Eu tava muito mal, tinha acabado de me divorciar da Jéssica. E aí entrou essa mulher no carro e ela me contou uma coisa que só depois eu fui entender, como muita gente fala, que Deus ele não é pego de surpresa, né? Essa mulher entrou no carro e quando a gente tá divorciado, logo no começo a gente conta pra todo mundo. Fala pra todo mundo. As pessoas entravam no Uber e eu falava: oi, meu nome é Douglas, eu sou Uber e tô divorciado. Porque eu queria, pelo amor de Deus, que alguém me desse uma luz. Mas eu não tava indo na igreja, eu queria que alguém me desse uma luz, eu queria encontrar a luz no lugar errado. Eu queria que Deus falasse pra mim: olha, vai ficar tudo bem, mas como o pastor falou em uma das pregações dele esse ano, ele não tem como falar com a gente se a gente não tiver um relacionamento com ele. Essa mulher entrou no carro e ela começou a falar da igreja dela, começou a falar que ela frequentava a igreja, começou a falar que ela tinha uma amiga que tinha se divorciado também, dentro da igreja, né? Um caso, acho que nem vale a pena contar aqui, porque é muita heresia por um caso só. Mas ela contou, né? Eu fui levando ela ali de Santo André até São Bernardo, e ela falou: na minha igreja teve uma moça que ela se divorciou também, e o marido não queria. Mas ele continuou fazendo o que ele precisava fazer como pai, e ele dobrou o joelho e ficou na igreja, ele continuou. E durante 8 meses, ele não estava com a esposa dele, mas ele estava fazendo as obrigações dele de pai e estava confiando em Deus cegamente. E ela falou que depois desses 8 meses, o casamento dele foi restaurado, né? E aí, naquela hora, eu entendi que Deus ele não ia falar o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava muito ouvir. Que fora da igreja, meus filhos iam passar o mesmo trauma que eu passei. E a minha casa não ia ser restaurada, a minha família. E aquele dia acho que foi dia 3 de dezembro, quando eu vim pra cá e o pastor orou por mim, e eu entendi que eu não ia conseguir fazer nada sozinho. Por mais que eu tivesse sido o melhor marido ou pai que eu pudesse imaginar que eu fosse, sem Deus, não tinha ninguém que pudesse resolver essa situação. Naquela hora eu percebi que eu
eu sozinho e afastado da igreja não ia chegar em lugar nenhum. E aí eu decidi não sair mais, eu fiquei aqui. E eu fui. Eu e os meninos, a gente foi muito bem acolhido aqui. Eu queria agradecer a Deus por isso, pela vida de cada um de vocês. Porque esse ano de 2024 para cá foi muito difícil. Muito, 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 muito difícil, mas eu acho que desde que eu entrei aqui o ano passado, teve uns 2 domingos que eu não consegui vir, assim, por cansaço ou por alguma coisa que eu precisava ajudar em casa com os meus pais e tal, que eles têm me ajudado demais e eu tenho vivido momentos muito difíceis, mas ao mesmo tempo eu tenho vivido momentos muito bons com Deus, principalmente na parte profissional, que todo mundo sabe, pesa muito no casamento, e na época pesou bastante, e aí, como eu falei, eu não queria voltar da aula de inglês, mas eu tenho, assim, certeza absoluta que o fato de eu estar dando aula de inglês de novo numa escola boa não é mérito meu em nenhuma instância, foi porque Deus quis que eu voltasse para lá e que eu ficasse lá, porque eu tive um quadro de depressão por causa disso. Eu não tinha forças para nada. Por estar dando aula de inglês, eu queria fazer outra coisa, eu queria trabalhar com arte. Mas Deus tem trabalhado muito comigo e eu acho que a parte mais importante é ter encontrado essa comunidade e ter achado um lugar para ficar aqui com os meninos. E eu sei que, assim como eu tenho conversado com o pastor e por outros motivos, eu falei para ele ali na escada que não tinha necessariamente um testemunho, mas ele estava em progresso. E eu tenho fé, assim, sem vergonha nenhuma, de dizer que eu tô aqui sozinho hoje, entre aspas, com os meninos. Mas eu sei que logo, logo, assim como a gente conheceu o Thiago, vocês vão ter o prazer de conhecer a Jéssica também. Porque eu sei que o casamento é um plano de Deus que, assim como a gente viu o dia que a gente teve a moça fazendo a palestra aqui, aconteceu de tudo. Acho que não tem nada que o diabo odeia mais que a família e as crianças. Nada, nada. E eu sei que logo, logo eu fiquei muito feliz. Também fiquei muito balançado, né? No dia, eu lembro, o dia que o Thiago veio a primeira vez, eu fiquei muito balançado, que eu falei, poxa, quando que vai ser a minha vez também, né? Mas eu sei que é daqui a pouco. Eu queria agradecer, principalmente porque eu tô aqui com vocês, pessoal. Obrigado. Bom dia. Vou ser rápida, tá, gente? E eu já vou pedir desculpa, porque estou chorando. Vocês sabem. Eu vou ler uma passagem rapidinha que fala muito sobre mim, sobre minha vida. Ela fica no Salmo 94, versículo 17. Posso? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, minha alma quase teria ficado no silêncio.
quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, o Senhor me susteve. Eu digo que ela fala muito sobre minha vida, porque eu, desde muito nova, eu passei por coisas que uma menina na minha idade não teria que passar. E isso não vou falar hoje, porque senão vai se estender muito. E eu quero falar de 2021 para cá, porque tudo que eu passei resultou em alguns gatilhos da minha fase adulta. Então, nesse ano, eu acho que foi um dos anos mais difíceis para mim, porque eu acabei que eu me entreguei. E eu não falei isso para ninguém na minha família, eu não deixava transparecer que eu sentia isso, me mostrava feliz o tempo todo. Mas dentro da minha casa, meu marido e minha filha via. Eu queria desistir muitas vezes. E eu sou muito grata a Deus, porque, apesar de tudo, eu tive eles do meu lado. Porque quem já passou por isso, teve uma pessoa do jeito que eu era, do lado, sabe como é difícil. Ainda assim, ele continuou comigo, que é meu esposo, vocês conhecem. Hoje, alguns de vocês conhecem, né? Infelizmente, ele se afastou, mas eu tenho fé que ele ainda vai estar aqui com a gente. E ele ficou do meu lado, eu sei que foi difícil. A Ana era grandinha também, ela vai lembrar de algumas coisas que eu não me orgulho que ela lembre. Porque foi muito difícil, eu tive muitas crises de ansiedade, eu estava me entregando mesmo. E aí, numa fase mais difícil da minha vida, quando eu já estava quase desistindo, não era um momento muito favorável, eu acabei engravidando o Matheus. E não foi nada desejado, nada. E isso me dói, porque eu vejo meu filho hoje junto com a irmã dele, e eu sei que eu tô aqui por eles, porque se não fosse por eles, eu não teria forças para ter continuado. E passou o ano de 2021, eu engravidei dele no final, e na primeira ultrassom eu ouvi o coraçãozinho dele, e eu fiquei sabendo que ele era um menininho. E eu saí da sala chorando muito, pedindo muito perdão para Deus, porque tem aquela passagem da Bíblia que fala que a mulher será salva pela maternidade. E eu sei que eu fui salva pela maternidade, não só uma, mas 2 vezes. Porque ele me deu força e coragem para continuar com a minha vida. E a segunda vez foi por ela, Ana, porque ela me deu força para vir até a igreja, porque ela veio antes de mim. E ela sempre falava, mãe, vamos, mãe, para a igreja, vamos. E aí teve um dia que eu acabei vindo, e foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque eu vi a minha vida virar, eu vi a força voltar para mim, e até hoje eu vejo, eu sinto o amor de Deus por mim através dos meus filhos. E esse testemunho não era nascer hoje, era para ter falado ele há muito tempo. Mas eu sou muito tímida, é uma coisa que Deus está trabalhando em mim também. E eu lembrei hoje de uma pregação aqui do pastor, onde ele disse que a gente não tem que ter vergonha das coisas que Deus de falar sobre as coisas que Deus faz na nossa vida. E aí, aqui de última hora, sem planejar nem nada, Deus tocou no meu coração para eu falar, dar o meu testemunho aqui. E eu sei que esse é um dos muitos que ele ainda vai fazer. Como eu disse, ainda tem
muita gente que eu quero ver aqui conosco, na igreja, e eu tenho muita fé que isso vai acontecer também. Amém. Então, é isso, eu sou muito grata a Deus por ter me apresentado a cada um de vocês, por hoje estar aqui e por ter me dado a Ana e o Matheus, que me salvaram, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui, não mesmo. Então é isso, gente. Vai ser, irmãos. Amém. Me dá um pouco de falar. Mas como a Bela falou, o ciúme dela era para ser dada há muito tempo, e o meu também há muito tempo. Muita gente não sabe que eu tenho 3 filhos. Nas minhas 2 gravidezes, foi tudo perfeito. E quando eu estava grávida do Douglas, eu tive rubéola no comecinho da minha gravidez. E o médico já questionou, né? Porque rubéola já sabe, a criança vai nascer com problema, vai nascer cega, surda, algum problema vai ter, não vai ser normal, de forma alguma. E como eu estava no início da gravidez, eu poderia fazer o aborto. Mas eu tenho uma família, como ele disse, a família do meu marido é muito cristã. E minha sogra falou que ia entrar em oração e não ia fazer aborto. Mas eu não tinha na minha cabeça de fazer o aborto. E eu tive apoio da parte da minha família de fazer o aborto. Porque eu tenho uma pessoa da minha família que é da saúde, falou, eu vou agilizar com tudo. E você faz o aborto, para que você vai ter uma criança com problema, já sabendo que essa criança vai ter problema. Mas eu falei com Deus, como eu conheci o Evangelho, eu falei com Deus, falei, Jesus, se o Senhor quer me dar um filho com problema, eu vou cuidar, porque vai ter uma coisa que o Senhor está dando para mim, um filho. Mas, irmãos, eu não fiz o aborto. Eu falei com essa pessoa, Douglas, sabe, que queria que eu fizesse o aborto. Eu falei, não vou fazer o aborto. Depois na mão de Deus. E para a honra e glória do Senhor, o propósito de Deus, a gente muitas vezes não entende, né? E hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui na igreja pelo Douglas, porque eu estava afastada quando eu levava eles na igreja. E ele está aqui, meu filho perfeito, nos caminhos do Senhor. Isso para mim é uma grande honra, é uma coisa, um maior orgulho da minha vida, porque os outros 2, um é católico, né? A religião católica, e a Raquel não é da igreja. Então eu venho aqui para esse testemunho de que há 30 e tantos anos eu deveria ter dado. E hoje eu tive a oportunidade de dar esse testemunho para a glória de Deus. Eu tenho a Alessandra na minha família, uma pessoa maravilhosa que eu amo muito, muito para estar conta. Eu acredito que agradecer a Deus por isso, pela vida deles, pela vida do Douglas, e por ter Deus ter me dado força e sabedoria para não cometer aquele aborto. E para a glória de Deus, meus filhos, dela como uma filha, estão aqui hoje. E eu agradeço muito a Deus e agradeço a igreja aqui também, por todas as orações que tem feito pela gente, por todas as coisas, né? Obrigada a todos e Deus abençoe. Amém. Glória como do unigênito do Pai. A minha família, para quem não sabe, ela sempre acreditou em Deus, mas nunca foi assim de frequentar assiduamente a igreja, em professar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, assim, pela minha mãe dentro de casa, a gente sempre acreditou em Deus, sempre teve isso dentro de casa. E acredito que isso foi muito importante para a gente, no sentido de sempre estar unido, de sempre... Minha mãe sempre fez questão, minhas tias também. Todo Natal, todo mundo sempre para passar junto, toda a família reunida. Então, a minha irmã tem muitos irmãos, então a gente sempre se reúne, os primos, sempre foi assim desde quando a gente era criança. E por muitos anos a gente só comemorou o Natal porque era um momento de comunhão, como o Douglas falou. Que o mundo comemora só um momento de se reunir, troca de presentes, de celebração. E depois de que eu me converti, através do Douglas, o Natal tem um novo significado. Que não só de reunião, mas também do maior presente que um dia a gente pode receber.
que não foi somente a vida eterna com Cristo Jesus, mas também de poder ter o Espírito Santo, nosso Consolador, aqui nesse mundo em trevas. E é isso que João fala no Evangelho dele, que é o Verbo que se fez carne, que veio habitar no nosso meio, nesse mundo em trevas, nesse mundo ruim. Deus decidiu entregar o seu Filho para morrer por nós, pecadores, para que pudéssemos viver aqui com Ele nesse mundo e também a vida eterna com eles. Então, o Natal tem um novo significado. E Deus tem me presenteado. Foi um ano muito difícil, como o Zilmar e todos os irmãos falaram. Muitas dificuldades, muitos desafios. Mas, como a irmã Elisete também falou, que nas dificuldades, nos desafios, para a gente focar no que Deus está querendo nos mostrar, na direção que Ele quer nos levar. Então, por mais que tenha sido um ano difícil, para a gente poder ver os milagres de Deus. A começar pela cirurgia do meu pai, a gente já sabia que ele estava com dor, que precisava de tratamento, a gente demorou para correr atrás, mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, com plano de saúde, nós conseguimos um bom médico, conseguimos fazer os exames, a cirurgia, foi muito rápida, foi um sucesso, e não só por isso, mas de poder vê-lo hoje aqui, com a Bíblia na mão, tendo comunhão com os irmãos. A gente sabe que a conversão não é assim, de repente, para muitas pessoas mas Deus tem um processo na vida de cada um. E de vê-lo aqui já é um milagre, já é uma felicidade, de poder ver a minha mãe, a minha tia aqui, que foi batizada também, de saber que a minha irmã e o Tiago no Japão, do outro lado do mundo, conheceram a Cristo num país que a gente sabe que o Evangelho não é bem falado, é escondido, eles se reúnem em poucos grupos, e saber que eles puderam encontrar Cristo lá foi uma alegria para mim, de poder levar o Hideki e o Haruki para a igreja, para eles nascerem nesse tempo. A gente sabe que o mundo está mal, e só de saber que eles estão numa igreja, sendo bem cuidados, e o que a gente não teve, de poder crescer numa igreja, de ouvir a palavra, de testemunhar Cristo, isso para mim também é uma alegria, de saber que hoje eles estão aqui, e eu só tenho a glorificar a Deus, porque mesmo em tempos ruins, Ele tem sido bom com a gente, Ele tem unido a família, não importa o que aconteça, Ele veio para isso. A palavra fala que o inimigo, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, como o irmão Gilmar falou. O Douglas também falou que Deus ele quer a união, Ele quer que nós todos ficamos juntos, Ele quer a celebração. E o Natal, muitas vezes, a gente ressignificar isso, sabe? Unir a família e pregar a Cristo. Falar, nós hoje nos unimos por causa dele. Porque tem tantos outros momentos na família, em aniversários, em reuniões, em comunhões, que a gente reúne a família, mas nada é como o Natal. Nada é como a luz de Cristo brilhando no nosso lar. E essa é a minha oração para os irmãos, que a gente não sabe o que está passando na casa e na vida de cada um aqui dos nossos irmãos. Foi como a Ká falou. Às vezes a gente acha que está tudo bem na família de todo mundo, que às vezes até do nosso cônjuge, às vezes eu estou convivendo com o Douglas, eu acho que está tudo bem. Mas às vezes dentro do coração dele, ele sabe que não está, e é vice-versa. Por mais que a gente esteja junto, só Deus sabe o nosso coração. Só Ele sonda o nosso coração e sabe o que verdadeiramente está passando. Então, a minha oração é que a luz de Cristo venha brilhar. Não só nesse Natal, mas no ano que vem e sempre quando a gente estiver andando com Ele. Que a luz de Cristo venha brilhar no lar de cada um de vocês, no trabalho que vocês vão, por onde quer que vocês pisem os pés de vocês, que a luz de Cristo venha brilhar, que vocês sejam a luz do mundo, que na escola de vocês, que vocês levem a palavra, que as pessoas possam ver Cristo através de nós, que a luz venha brilhar no nosso coração, porque como Isaías fala, né? O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz.
que nesse ano de 2026 a gente possa se lembrar disso. Que o nosso Deus está conosco e que grandes coisas Ele tem para nós. Não importa os vales, o deserto que a gente passar, que Ele sempre estará conosco, não importa o que aconteça. Amém, irmãos? Amém. Obrigada. Pai do Senhor Jesus. Quero falar um pouquinho como me converti, que é um pouco estranho eu falar, porque eu sou católico, fui católico a minha vida inteira. Fui criado num lar católico, meus avós eram bem fervorosos, minha mãe era também fervorosa na igreja. Fiz a primeira comunhão, a crisma, e como eu fiz no interior, eu tive esse estudo por 7 anos. Aí eu fiz grupo de oração, fiz dezenas de retiro com a igreja católica, fiz grupo de jovens, e quando completei 18 anos eu me afastei da igreja. E me afastei porque eu acreditava em Cristo, acreditava em Deus, mas eu não acreditava na igreja católica. A corrupção, os problemas, tudo que eu via, o passado da igreja católica me incomodava muito. E a posição da igreja católica diante de todos os crimes que elas cometeu era bem passivo. Isso me incomodava muito. Então eu me afastei e desde então eu parei de ir em igreja e acabei procurando Deus em outras igrejas. Não encontrei. Só que quando eu estava no Japão, nos nossos últimos anos lá, eu comecei a sentir falta de achar a casa de Deus. Então eu pedi para Deus que eu queria encontrar a casa dele de novo, porque eu tinha 2 filhos. E do mesmo jeito que eu fui doutrinado pelo cristianismo, eu queria meus filhos também. Com a mesma doutrina, com os mesmos valores, com os mesmos princípios. Porque eu sei que eu não me desviei no caminho, mesmo quando afastado da igreja, foi por causa dos ensinamentos que eu tinha de Cristo. E eu queria que meus filhos tivessem isso no coração deles também. Então eu comecei a procurar a igreja católica no Japão. Eu e minha esposa acabamos encontrando uma, que era próximo da nossa casa. Lá não é muito fácil encontrar a igreja católica que tem missa em português. Então a gente acabou encontrando uma e eu fui lá. E eu queria me confessar, porque no ensinamento da igreja católica, não sei se os irmãos sabem, a igreja católica ela acredita que o padre, que a igreja, ela intervém na salvação. Não é Cristo, é a igreja que intervém para que então a gente possa se comunicar com Cristo. Eles acreditam que eles estão no lugar dos levitas. Então eles acham que eles têm o poder da palavra de Deus para passar para o próximo. Então esse tempo todo que eu estive na igreja católica, eu nunca li a Bíblia. Nunca fui incentivado a ler a Bíblia. A gente era ter a Bíblia em casa. E quem falava que a gente ia ler ou não, era o padre que falava, abria o versículo tal e te lia lá. Então a gente não tinha esse ensinamento bíblico. E eu fui na igreja, então, com o que aprendi da igreja católica, e falei para o padre que eu precisava me confessar, porque eu estava afastado há mais de 17 anos da igreja. E o padre estava preocupado com a festividade do dia e disse para a gente fazer isso outro dia. Eu, já um pouco relutante da igreja católica, porque eu já não aceitava muito o passado dela e a forma que ela lidar com a palavra, eu fui para casa, falei para minha esposa que eu fiquei chateado, que eu pensei, ele como padre, ele deveria ser aquele que orienta as ovelhas. Ele tinha que me pastorear, ele tinha que largar a mão de tudo e salvar a alma perdida. Porque na Bíblia diz que abandone as 99 ovelhas e vai procurar a perdida. E faça festa quando encontrar. E ele não seguiu os princípios no qual eu esperava que o padre seguisse. Mas eu voltei lá uma outra vez. E a missa é só uma vez por mês. Então quer dizer que demorou um mês para eu poder voltar. E eu voltei. Então ele também estava preocupado com outra situação que eu não lembro qual é. Você lembra? Eu não lembro qual era a situação, mas era uma outra situação. E ele também não me deu atenção. Então eu voltei para casa chateado novamente. E falei para minha esposa, não é possível. Ele é o padre, ele deveria estar vindo atrás de mim, não eu ali atrás dele. Ele que deveria estar preocupado com a minha salvação, já que ele tem a palavra com ele tem responsabilidade, porque era o que eu acreditava da igreja. A igreja, ela mostrava pra gente que
quanto maior nível na Igreja Católica, maior é o seu poder espiritual, sua devoção a Deus e tudo isso. E aí eu ficava pensando, ele que está próximo, mais próximo de Deus, não se importa comigo, o que eu estou fazendo indo lá? Porque não faz sentido para mim isso. Então eu voltei para casa triste. E aí uma terceira vez eu tentei novamente. E novamente o padre estava preocupado com outras coisas, que era uma outra festa que ia ter lá, e não me deu atenção. Então eu falei para minha esposa e disse a ela: eu não vou mais lá na igreja, porque não tem como eu ir para uma igreja onde o líder da igreja não se preocupa em querer minha salvação. Então, o que eu vou fazer lá? Eles estão preocupados com festa ao invés de se preocupar com a palavra. Então, não tem sentido. E ainda eu falei para ela, eu já não aceitava muito a igreja católica, pela forma que ela conduzia a palavra. E a corrupção, tudo do homem, né? E então, eu fiquei meio chateado, até falei para minha esposa, fui negado 3 vezes. Eu falei assim, não é possível que a gente tenha... que eu tenha que ficar correndo tanto assim atrás de Deus. Eu falei assim, eu acho que não é lá o meu lugar, não é para voltar para a igreja católica. E aí eu desanimei e parei, só que comigo eu ficava pedindo a Deus. E falava para ele, Senhor, eu quero achar a sua casa. E eu sei que eu sempre tive muito preconceito com a igreja protestante, porque eu acreditava que a igreja ela deveria lutar para mudar por dentro e não surgir outras unidades para que então pudesse passar a palavra. Porém, eu pedi para Deus e falei para ele, tira o preconceito que eu tenho no meu coração, eu quero conhecer alguma igreja protestante que fala de Deus, eu quero encontrar a sua casa, eu quero falar com o Senhor. E eu comecei a fazer isso repetidamente comigo. E demorou um pouco, foi uns 4, 5 meses. Aí minha esposa falou que a amiga dela frequentava uma igreja protestante, então a gente foi lá conhecer. Perdão, antes disso, eu conheci uma outra igreja protestante, na qual não tive um bom convívio, porque meus amigos frequentavam, eu trabalhei com eles, e quando a gente saiu com eles uma vez, na verdade a gente nem saiu com eles, a gente se encontrou com eles no lugar que eles estavam lá, em comunhão entre os irmãos da igreja, era só os jovens lá. A gente encontrou eles, aí eles falaram, senta aqui com a gente sentou. E uma das moças que eu não conhecia, eu acho que ela também não sabia que eu era amigo de todos lá que trabalhavam comigo, porque era uma linha onde que trabalhava só homem, então ela talvez não sabia disso, mas eu conhecia todos que estavam lá, todos os homens, né? E ela ainda questionou para a amiga, eles não são cristãos, eles vão ficar aqui? E isso me pegou muito, porque quando minha esposa me falou, eu não ouvi a frase, foi minha esposa que ouviu. E quando isso me acabou, minha esposa me contou, isso me pegou muito, porque eu pensei, então ela como cristã, se ela acha que eu não sou cristão, que eu sou um escarnecedor, ela deveria me converter e não me expulsar. Ela deveria parar talvez de fazer a congregação entre os irmãos e começar a falar de Deus. Porque essa era a missão dela, essa é a missão como cristão. A gente não tem que expulsar o escarnecedor da nossa vida, e sim a gente tem que trazer Deus à vida deles. E ela não fez isso, ela pelo contrário, ela não queria que a gente estivesse lá, ao invés de ela aproveitar a oportunidade de falar a palavra de Deus. E isso me incomodou muito, eu falei assim, se é assim que é um protestante, e assim é a católica, então onde que é o meu lugar? Porque se eu for conviver com protestantes que acham que são melhores que os outros, e ao invés de passar a palavra, quer expulsar aqueles que acreditam não ser cristão, isso me incomodou muito. E foi quando eu falei para minha esposa, eu conversava com ela, eu falei assim, eu não sei se eu quero conhecer outra igreja protestante, não estou com vontade, mas eu sigo Cristo, eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus. Então foi quando ela falou de uma igreja pequena que tinha lá, e a gente foi. E fomos super bem recebidos por todos os irmãos, pelo pastor. O pastor nos recebeu com a palavra, ele sempre nos orientava com a palavra. E eu achei isso muito, muito acolhedor. Então a gente foi e frequentou mais uma vez, e foi mais uma vez, e foi, e começamos a ir todos os domingos. Até que no momento, eu e minha esposa em casa conversamos que a gente queria ser batizado. E era estranho, porque eu fui batizado quando bebê. E no católico a gente acredita que a gente já é batizado.
E quando a gente começa a ver a palavra e ler a Bíblia, a gente começa a perceber que a gente não é batizado, porque tem que ser uma escolha nossa, e não dos nossos pais. E então a gente começou a decidir e a gente decidiu ser batizado. E no mesmo dia que a gente ia falar com o pastor sentou com a gente e perguntou se a gente queria ser batizado. E a gente falou, pastor, a gente ia conversar isso com você hoje. E desde que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir a palavra, comecei a questionar muitas coisas. E eu percebi que ser cristão não é falar ser cristão, não é você ir na missa ou ir no culto, não é você falar que ama a Deus. Ser cristão, e é uma coisa que eu aprendi agora que eu me converti, que a gente recebeu a graça. E se a gente aceitou Cristo em nossas vidas, se a gente aceitou Cristo como nosso Salvador, a gente segue o caminho dele. E a gente não segue o caminho dele para ser salvo, a gente segue o caminho dele para agradecer por tudo que ele fez pela gente. Então, eu percebi que eu falava que era cristão, mas eu não seguia a palavra, eu não lia a palavra, eu não seguia o caminho dele. A gente acha, eu vejo muita isso, tanto na igreja católica, como muitos que nem frequentam a igreja, frequentam e falam ser cristão, que sempre estão pecando, e falam, a carne é fraca. A carne é fraca, mas uma vez que eu coloquei a mão no fogo, eu não vou colocar a mão no fogo novamente. Então, por que a gente pega o mesmo pecado novamente? Se a gente acredita em Cristo, se a gente acredita na salvação, se a gente acredita que a gente recebeu a graça e a gente é grato por isso. Isso é um questionamento que eu faço até hoje. Eu sou recém-convertido, estamos há um ano, um pouco mais de um ano, e eu me questiono até hoje porque eu percebo que a gente comete, e os pecados que a gente comete não são grandes pecados, e a gente não vê a importância mais no pensamento, às vezes numa palavra rude. E se a gente realmente acredita que Cristo é nosso Salvador, por que a gente continua cometendo? Porque a gente não coloca a mão no fogo duas vezes. Então, eu percebi que eu me converti quando eu percebi que eu não seguia a palavra, que eu não lia a Bíblia, que eu não procurava Deus e que eu não me corrigia dos pecados que eu tinha cometido. Porque se eu discuto com a minha esposa e eu sei que isso é errado, que isso é pecado, por que eu vou discutir com ela de novo? Eu não deveria discutir com ela de novo, eu deveria me acalmar, deveria conversar, a gente deveria ter um diálogo com a discordância. A discordância acontece o tempo todo, mas a discordância não tem que virar uma discussão, e sim uma conversa, um diálogo para ser resolvido. Então, eu percebi que a minha conversão mostrou muito que ser cristão não é falar que acredita em Cristo, não é falar que acredita em Deus, não é fazer boas ações, não é você seguir o evangelho. E se você vai seguir o evangelho, siga. Ele não muda porque agora em novos tempos é diferente. Não, a palavra ela é imutável, ela não muda. Ela é a mesma no passado, é a mesma no presente, será a mesma no futuro. Quem muda é a gente. E para mim está sendo bem difícil essa transição, porque eu tenho que corrigir muitos hábitos. Um dos hábitos que eu corrigi, que foi o primeiro hábito que eu corrigi quando me converti, foi parar de usar palavras de baixo escalão. E foi muito difícil no começo, muito difícil, porque quando a gente percebe o quão a gente peca naturalmente, e a gente vê que isso sai natural, já não é nem mais pensado, a gente só faz. Chega a ser assustador. Então, a minha conversão, quando eu decidi, foi graças aos meus filhos, porque eu sabia que eu precisava dar valores a eles, princípios. E eu só encontraria esses valores, esses princípios na doutrina cristã. E aprendi que a igreja não é uma unidade física, e sim a gente, nosso corpo. É a união entre os irmãos. E não importa o nome, da onde que a congregação é, desde que siga o evangelho, siga a palavra, não muda a palavra, não altere para satisfazer o próprio ego, ali vai ser a igreja. Porque Cristo, quando ele fala da igreja, ele fala sobre nós. E uma das frases que me impactou muito e que eu percebi o quão era vã a minha fé foi quando Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14,
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Isso me pegou muito, porque se eu acredito em Cristo, eu acredito na ressurreição de Cristo, eu acredito na palavra, então por que eu não a sigo? Porque eu não a leio, porque eu não prego, porque eu não falo para meus irmãos, porque eu não corrijo aqueles que estão errados, porque eu tenho medo de magoar aqueles que eu gosto, porque eles estão fazendo coisa errada e não falam da palavra, não falam do erro, porque eu não me afasto daqueles que estão longe de Deus e não querem o encontrar. Então, a minha conversão ainda está em caminho, porque eu não consigo seguir 100% o evangelho. Mas todo dia eu tento me corrigir. E quando eu pego o mesmo pecado 2 vezes, eu me repreendo muito, porque eu nunca coloquei minha mão 2 vezes no fogo. Eu já me queimei numa panela quente que eu não sabia que estava quente. Eu já me queimei numa sopa quente que eu achava que estava fria. Mas eu nunca me queimei colocando a mão no fogo 2 vezes. Então, se eu pequei e eu sei que eu pequei, eu não posso cometer esse mesmo pecado 2 vezes. Porque senão eu não me arrependi. E tá bem difícil para mim essa transição. Aos poucos, a questão do primeiro amor que o Douglas falou, eu tive muito isso no início, quando eu comecei a ler a Bíblia. E eu vivia ela de forma bem intensa e era bem caloroso a palavra. Ela ainda é, mas conforme a gente vai aprendendo e vai lendo cada vez mais a Bíblia, a gente vai percebendo que a gente tem que mudar muito, porque a gente levava uma vida pecaminosa, uma vida errada, e foi se tornando cada vez mais difícil, porque eu lia a palavra e sabia que estava errado, eu sabia que eu tinha que mudar, e a mudança realmente, quando Cristo fala que a gente tem que morrer para nós, quando a gente entende isso, e a gente percebe que a gente ainda não consegue fazer isso por 100%, a gente percebe o quanto é difícil ser cristão, porque a gente não consegue se entregar 100% a Deus. Porque se a gente se entregasse, o fardo de Deus é leve. As sombras de Deus nos faz descansar. Tudo que a gente pedir, Ele nos dará, se a gente estiver nele. O problema é que a gente nunca está 100% nele. A gente nunca morreu para nós, nunca morreu para esse mundo, para viver por ele. Então, para mim, a minha compreensão hoje como cristão, eu percebo que eu me converti há pouco tempo. E que antigamente eu era apenas alguém que falava da boca para fora. Hoje eu tento viver isso, tento viver o evangelho, tento viver os ensinamentos. E espero que eu não estava pretendendo falar aqui hoje, mas eu espero que possa ter ajudado os irmãos que também talvez estejam passando por esse mesmo conflito que eu, de saber que temos uma vida pecaminosa e não podemos colocar isso a cargo da carne fraca, e sim como erro nosso, e assumir essa responsabilidade. E viver o evangelho todos os dias. Porque muitas vezes é difícil a gente ter que negar para algum parente que a gente gosta muito e falar para eles que a gente não pode conviver nessa vida, que a gente não pode aceitar essas ações, essas atitudes. E a gente não pode justificar isso em meio a muitas coisas, como, pela minha mãe eu vou lá fazer, se o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Então eu não posso justificar o fato dos meus pecados por uma outra ação. E para mim está sendo bem difícil essa parte. Está sendo bem difícil perceber que a gente precisa mudar muito para conseguir seguir o que Cristo nos ensinou, seguir o caminho dele. E eu estou todos os dias tentando lutar muito por isso. E espero conseguir alcançar, porque o meu maior medo de todos, depois que eu comecei a ler a Bíblia, é estar ao céu. E saber se Cristo vai me reconhecer pelo nome ou não. Essa é o meu maior medo. E
Eu sei que é só aceitar Ele como nosso Salvador, mas se eu aceitei Ele como Salvador, eu tenho que seguir os seus passos, porque se eu acredito nele, eu acredito em tudo que Ele fez, e eu sei que é tudo que eu tenho que fazer como Ele disse. Então, esse é o meu maior medo. E eu ainda estou nessa batalha, ainda estou nessa luta comigo, para poder não ser digno, mas igual Paulo, ter aquilo comigo que eu tive uma boa luta, uma boa vida e vivi em Cristo. Bom, é isso, irmãos. Muito obrigado.